Olá a todos! É com muita alegria que nós estamos começando mais um Sagrado Cast. E hoje nós vamos falar de uma experiência que atravessou o oceano. Mas para a gente chegar nesse assunto com detalhes, eu vou pedir para rodar a famosa vinheta. Muito bem, a todos que nos assistem, o nosso abraço carinhoso, porque hoje nós estamos lidando com um tema que cabe no coração de todo mundo, que é o jubileu do mundo educativo e a experiência que foi ir até Roma vivenciar essa parte histórica da educação no mundo. E para isso, nós vamos ter convidados mais que especiais. Então eu vou pedir assim, aqui no Sagrado Cast a gente sempre pede para os convidados se apresentarem. Hoje eu vou pedir que cada uma das convidadas que estão aqui comigo e o convidado que está um pouquinho longe, mas presente conosco, também fale sobre essa experiência. As que estão aqui vão começar e eu vou pedir que se apresente e já tente. Meninas, tente, tá? Eu sei que é difícil, mas tente resumir numa frase o que foi viver a experiência do jubileu, porque depois a gente vai entrar nos detalhes, tá bom? Vamos começar então com a senhora, por favor, irmã Ida. Olá, uma alegria imensa estar com vocês hoje. E dizer que viver um momento do mundo educativo foi algo de uma magnitude que a gente não consegue descrever, porque vivenciamos em Roma uma verdadeira sala de aula a céu aberto, onde nos encontramos com o Santo Padre, com educadores e educandos do mundo inteiro. Experiência única e ímpar. Que lindo, que lindo. Vou pedir para uma mocinha muito bonita agora se apresentar para nós também. Quem é você, lindinha? Meu nome é Camila, eu estudo no Colégio Sagrado Coração de Jesus. E para mim foi muito emocionante também estar lá em Roma, porque eu conheci muitos jovens daqui da educação católica aqui do Brasil também. E que a gente se deu muito bem, foi bem divertida a experiência de estar com eles, também com todo o pessoal que estava com a gente na viagem. Também, como a irmã Hilda falou, a parte histórica e religiosa da viagem foi muito interessante, as igrejas de séculos e séculos e ainda muito bonitas, né, hoje em dia. E foi muito emocionante. Que ótimo. Temos também, querida irmã Luci, por favor, se apresente e conte para nós um pouquinho também. Olá, eu sou a irmã Luciângela, faço parte da unidade educacional do Colégio Social Madre Clélia. E para mim, estar em Roma nesse momento tão importante e significativo, ele foi um estar mais ainda imersa dentro dessa igreja que fazemos parte. E também nós, né, as irmãs, a irmã Hilda e eu, pudemos sentir o ser apóstola educadora, e foi assim uma coisa incrível e quase que impossível de descrever tudo, porque foram coisas que encheram os nossos olhos, o nosso coração com muita alegria. Então, como você falou, Silvia, nós temos muitas experiências, muitas coisas a contar, e que com certeza não será tudo nesse momento, mas nós teremos muitas oportunidades para partilhar. Mas foi incrível a participação nossa nesse evento. Maravilha. E para fechar o círculo mais que especial de convidados presentes aqui comigo, Carol, por favor, você representando muitos educadores, não só do Sagrado Rede de Educação, mas do Brasil que estavam lá. Conta para nós um pouquinho, se apresente, por favor, e conte para nós. Olá, eu sou a Carol, eu sou do Colégio Imaculada Conceição. E quando a Silvia fala, né, em uma frase, o que foi essa viagem, o que foi estar presente nesse momento tão importante, eu digo que para mim foi um sonho do qual eu nunca teria acordado se fosse por mim. Ficaria lá vivendo os meus momentos e eu fico revisitando todos os dias. E eu lembro dos detalhes, e eu lembro de como eu fui e de como eu voltei no meu interior, do quanto que me reacendeu uma chama da qual
às vezes balança, às vezes, né, a gente fica pensando, repensando nas nossas ações, na nossa missão, e me fez reacender e reavivar algo que eu já tinha certeza dentro de mim, que a educação, ela é uma obra de amor e que a gente precisa estar sempre voltada a Cristo, voltada às nossas missões, para as coisas funcionarem, para a gente ter sentido na nossa vida. Então, tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje. Pois é, eu acho que a Carol falou sobre educação ser uma obra de amor, nós vamos falar sobre Madre Clélia, o seu legado, eu falo assim, sempre me emociona muito falar isso, né? Foi o sonho de uma menina chamada Clélia que faz hoje estarmos aqui celebrando um momento histórico da educação no mundo, que foi o Jubileu do Mundo Educativo. Irmã Hilda, jubileu são 25 anos. Então quer dizer, gente, só daqui 25 anos que nós teremos uma oportunidade como essa novamente, de estar diante do Santo Padre, de estar com educadores do mundo todo. Então, de fato, foi um momento histórico. Ainda mais considerando que nós estamos falando, gente, de nada mais, nada menos do que 125 anos de educação cleliana no Brasil. Então, irmã, conta para nós como foi estar imersa, a senhora que tem a sua vida religiosa ligada aos valores clelianos, ao carisma cleliano, mas também numa missão educativa. O que foi vivenciar isso? Conta para nós um pouquinho. Realmente foi uma imersão também no nosso carisma, porque nós tivemos, né, a grande graça de também passarmos uma tarde junto à Madre Clélia, a nossa casa, aonde ela viveu. E eu acredito que a irmã Lúcia, a Carol e a Camila, o Enzo também poderão depois expressar um pouquinho desta linda e rica experiência. Mas também como educadora, fiquei muito apaixonada em conhecer outros educadores. E o momento forte da abertura do Jubileu do Mundo da Educação foi quando adentramos a Basílica de São Pedro. E ali, com muitos sacerdotes de diferentes religiosos, educadores de diferentes carismas, tivemos a presença do Papa Leão e do cardeal José Tolentino Mendonça, hoje o presidente do Dicastério do Mundo da Educação e Cultura. E neste momento tivemos o lançamento de um documento que vai ser luz para a nossa caminhada. O documento se chama Desenhar Novos Mapas de Esperança. Também fazendo memória da celebração de um documento conciliar Gravíssimos Educaciones, lançado há 60 anos. E relembrar o quanto a educação é importante para a vida e a dignidade humana. Então, neste documento, em linhas rápidas e breves, ele vai nos dizer, o Papa, que existe uma constelação educacional, ou seja, muitos carismas, e que muitas instituições hoje continuam a indicar este caminho, porque o Evangelho não envelhece. Ele faz nova todas as coisas. Então, nós pudemos experimentar, sentir o quanto de presença da Igreja Católica, dessa educação católica, transforma vida em todos os cantos do mundo. E hoje, isso tudo continua sendo uma bússola a indicar e a responder a situações tão dramáticas, né, no mundo da educação, causadas pelas guerras, pelas migrações, pelas desigualdades e das diversas formas de pobreza. E o Papa Leão nos diz nesse documento que a educação é uma das mais altas expressões da caridade cristã e, portanto, o mundo precisa desta forma de esperança. É muito bonito ouvir a senhora falar, porque quando a senhora fala em fé e educação, inquestionavelmente o que move
o Sagrado Rede de Educação. Nós somos uma rede que acreditamos no carisma para moldar também uma educação. E uma educação que vai além dos livros e apostilas. Estar no Jubileu do Mundo Educativo é como se vocês estiveram lá, mas nos levaram com vocês. Eu lembro que, conversando pelos bastidores com a irmã Lucy, ela falava, eu levei o nome de vocês até lá, o nome de cada um de vocês. E aí eu passo a bola para a senhora, porque assim, irmã, o que é ver o Papa ali diante dos olhos, tão próximo e também tão íntimo da gente, tão parte de nós? O que foi viver isso? Conta para nós. Então, para mim, essa experiência de ver o Papa, esse Papa, para nós, ele é tão novo, vamos dizer, ele é novo, porque faz pouco tempo que ele está assumindo essa grande missão na igreja, mas para mim foi uma experiência, como falei anteriormente, ele foi um adentrar ainda mais a igreja e perceber essa igreja próxima de nós, porque quando a gente se aproxima do Papa, a gente vê aquele que está à frente da igreja, mas ele não é aquela pessoa que está distante, mas ele está próximo. E a gente e nós pudemos fazer, eu pelo menos, né, acho que nós aqui todos pudemos fazer essa experiência de sentir essa proximidade da igreja, a igreja que vem ao nosso encontro. E quando nós falamos de o Papa, ele é um Papa da educação. Ele é um Papa voltado com esse olhar educativo, não um olhar educativo olhando só no sentido daquele que está, vamos pensar no aluno, sala de aula, mas é esse olhar que tem um olhar que quer alcançar a todos. Então, eu senti o Papa Leão XIV e esse Papa próximo de nós, próximo, aquele que é o pastor que nos educa, que nos encaminha, que nos leva à frente. E ele mostrou muito isso em todos os momentos que nós pudemos vê-lo, e essa proximidade, um olhar que acolhe, um sorriso simples. Então, tudo isso é aquela proximidade mesmo daquela pessoa que não está distante. Para nós, às vezes a gente ouvindo pelos meios de comunicação, ele está distante, mas ali a gente sentiu ele muito próximo. Claro que o desejo nosso era ir lá, pegar na mão, se aproximar ainda mais. E cada vez que a gente chegava, vamos ficar mais perto do Papa, foi assim um sonho. Mas não havia, desculpe interromper, mas assim, vocês não tinham certeza da distância que teriam do Papa, né? Não, nenhum mesmo. Em nenhum. Porque no primeiro dia nós achamos que nós íamos ficar num lugar mais atrás, ficamos bem na frente. Vimos ele passar com o Papa móvel bem na nossa frente. Depois, já na segunda vez, ou na primeira vez, nós vimos ele, quando a gente viu, ele já estava dentro da Basílica de São Pedro. Na segunda vez, o Papa móvel passando do nosso lado. E na terceira vez, ele, na celebração eucarística, nós ficamos a uns 10 metros dele. Então, foi uma emoção assim de realmente estar dentro dessa igreja, que é uma igreja que eu amo como cristã e como apóstola, como religiosa, eu amo demais fazer parte dessa igreja, e ainda mais apóstola do coração de Jesus, apóstola educadora. Então, para mim foi uma alegria muito grande. É a igreja viva. É aquilo que a irmã Hilda já tinha falado, a igreja que traz para nós a vivência do agora, a Bíblia de agora, a Bíblia aqui, vivenciada, e trazendo isso para a educação. Num mundo cada vez mais necessitado de humanização, nós temos esse alento, temos esse oásis de valorização da educação, de olhar a humanidade, de olhar a fé na humanidade. E claro, se é uma igreja viva, eu penso muito nisso. As próximas gerações terão o papel de seguir nessa caminhada de fé, de esperança, de valores para a educação. E aí, claro, não poderíamos falar no mundo educativo sem educandos. Tudo gira em torno da nossa juventude que está crescendo, se formando, e nós, enquanto formadores desses meninos e meninas, dar a eles a oportunidade de ter, de fato, uma educação
integral. E aí, claro, né, temos que falar com a Camila, porque uma menina, uma moça que vai com as irmãs, a Carol, mais um adolescente, para o outro lado do oceano, vivenciar uma experiência que não é qualquer experiência. Você não foi ali para assistir a uma missa, uma celebração eucarística. Você foi encontrar o Papa, Camila. Você tem noção da dimensão do que você viveu, minha querida? No alto dos seus quantos anos? Você tem? No alto dos seus 15 anos. Você tem noção do que você viveu? Você consegue mensurar já? É muito emocionante, assim, quando eu lembro. Às vezes eu fico lembrando, assim, dos momentos que a gente teve. Apesar de, tipo, a gente acordava bem cedo para ir lá conseguir ficar pertinho do Papa, né? Mas valeu muito a pena tá lá. E a missa, eu achei muito legal a missa lá do Vaticano, porque a gente, tirando a irmã Hilda, que sabe falar italiano, a gente não entendia nada do que eles estavam. Mas sabia o rito, né? É muito legal, porque a gente conseguia acompanhar, porque assiste as missas aqui no Brasil e a gente percebe que é o mesmo ritual em qualquer lugar do mundo, assim, da Igreja Católica. Isso foi muito legal. Isso é o valorizar o rito, perpetuar a tradição. Então, quer dizer, nós já deixamos uma sementinha em você, deixamos uma sementinha no Enzo, para aquilo que nós, enquanto adultos, crescidos, formados, já temos, não se perca na história. E aí eu fico imaginando para você horas de avião, fuso horário, alimentação diferente, longe da família que socorre a gente para tudo nessa vida. Como que foi desafiar isso? Essa logística de viver lá? Foram 7 dias, então não é qualquer coisa, não é um final de semana na casa da amiga. Foi lá. A parte mais difícil foi a saudade da família mesmo. Eu senti muita, muita falta da minha mãe, do meu pai. Eu ligava para eles todo dia, né, de chamada de vídeo, quando eu ficava no hotel. E se não fizesse isso, a mãe e o pai iriam enlouquecer também. Tem que fazer. Eles ficavam esperando o dia todo a minha ligação. E é muito engraçado o fuso horário também, porque quando eu já tava assim, já tinha chegado tarde lá no hotel e tava ligando, assim, já antes de dormir, né? Eles não tinham nem, tipo, tomado café da tarde ainda. Era bem engraçado. Parece que a velocidade das coisas muda de um país para o outro, por conta do fuso horário, né? Isso, era bem engraçado também pensar, tipo, a gente já tinha feito um monte de coisa e eles não tinham nem almoçado ainda. Já tinham vivido um monte de experiência. Pisado em um monte de lugar que os papas pisaram e as pessoas importantes. Olha que lindo que você falou. Nós pisamos em lugares que os papas pisaram. Os escolhidos da igreja de Pedro. E a Imelda falou uma coisa na fala inicial dela que me chamou muito a atenção. Estiveram na casa geral. Todos que hoje somos, porque eu peço humildemente licença para me incluir, como todos somos filhos e filhas de Madre Clélia, deve ter sido para uma menina de 15 anos, imagino, uma experiência que não se mensura, uma experiência inesquecível. Eu fico só imaginando, porque vocês estiveram também em Assis, né, irmã Hilda? Pega o microfone, conte para nós um pouquinho. Vocês estiveram em Assis, passaram por lugares que a nossa fé escuta, estuda, mas está fisicamente ali, né? E foi o momento culminante, foi o último dia aonde, depois de ter vivido toda essa experiência, eu diria até em meio a uma multidão, Sim. porque éramos milhares de pessoas ali em Roma, na praça e nos lugares, né, aonde os diferentes eventos do jubileu aconteceram. Então, ir até Assis no último dia foi viver uma outra mística. E esta mística, ela veio acompanhada por 2 grandes jovens santos que o Papa Leão os canonizou no dia 7 de setembro deste ano de 2025. E nós tivemos a grande graça de estarmos no túmulo do Carlos Acutis, um jovem de 15 anos,
E o Papa também, no dia onde ele falou aos estudantes, ele fez menção a este jovem que viveu a vida dentro de uma normalidade, mas ele viveu nesta presença de Deus, nesta busca, nessa intimidade com Ele. E hoje ele é declarado, reconhecido, o protetor do mundo das redes, da tecnologia, porque ele foi um grande protagonista deste mundo, sim, com 15 anos. E o Pier Giorgio Frascata, também um jovem italiano, aonde o Papa deu um grande destaque. Um jovem que sempre olhava para frente, para o alto, sonhando, mas respondendo aquilo que Deus lhe pedia no cotidiano. Então, 2 grandes exemplos. Mas Assis, eu gostaria que aqui a Carol também, que viveu fortemente essa experiência, falasse um pouquinho. Eu quero que a Carol fale, porque a Carol é a voz ali do professor que esteve lá nos representando e que tem 1 milhão de histórias para contar. Eu acompanhei a viagem muito pelo que a Carol postava e colocava para nós nas redes sociais e tudo. E, Carol, vivei tudo isso. Não, vocês estão contando, eu tô lembrando de muitas coisas. E uma ligação importante que eu fiz, essa menção depois que eu cheguei e fui refletindo sobre tudo, foi do quanto que, né, quando nós visitamos a Casa Geral e eu estive perto da Madre, perto já me arrepiou até o último fio do meu cabelo. Mas a partir do momento que eu toquei onde ela está, eu não sei te explicar a sensação que foi, muito emocionante. E eu me voltei quando eu estudava ainda no Sagrado e eu lembrei do dia que me contaram. Você conhece a história de Madre Clélia? Foi uma mulher assim, que fez tal coisa, que tem a sua missão de educação. E ver ela lá tocando, toquei onde ela estava e passei por onde ela passou, nós passamos. O quarto dela te volta a uma memória muito afetiva, muito assim, meu Deus, quantas coisas passaram, quantas pessoas passaram por aqui e como ela ainda continua tocando vidas. E algo que ela nos trouxe 125 anos, né, mais tempo até, de uma missão que passa pelo coração, uma missão que tem que ser pelo amor. E o Papa nos trouxe isso na fala dele. Ele trouxe pilares, inclusive a missão do educador dentro, né, da nossa realidade. Por mais que tenhamos questões digitais, tecnológicas, né, as nossas dificuldades desse tempo, do quanto que não há, gente, e há nenhuma que vai substituir o papel do professor, o papel do educador, o papel de alguém que ama e que, de alguma forma, pode ensinar a professar a sua fé e ter esperança na vida. Dizer que o agora não acabou. A gente tem dificuldade? Tem. Mas nós vamos continuar crescendo, evoluindo, porque eu preciso tocar o meu educando com amor. Eu preciso olhar para ele e entender que é um ser humano ali. E é isso que Madre Clélia nos traz. E quando o Papa trouxe isso, eu falei, puxa, é uma missão que eu realmente acredito. E o Papa também acredita, isso é maravilhoso, né? E quando ele diz que eu fui professor, eu estava com os jovens, né? E eles vêm assim, Carol, imagina ter ele como professor, né? Professor de matemática, física. Meu Deus do céu, como que pode ser isso? E eu falei, gente, aí como professor já não sei. Brinquei com eles, né? Mas foi muito importante essa ligação que a gente fez, porque que eu fiz de valores, de princípios que nós carregamos conosco, né? De uma formação humana, uma formação que passa pelo coração e do quanto que ficou claro para nós isso no jubileu educativo, que o amor precisa estar presente nas nossas ações. E estar com eles foi muito, ao mesmo tempo, muito engraçado, muito sério, porque foi divertido, porque professor tá ali, né, gente? Segura aqui, vamos lá, todo mundo junto, aquele controle, mas ao mesmo tempo que eles estavam assim, né, meu Deus, fissurados com tudo que estava acontecendo, eu também estava, uau, meu Deus. Não, e ao mesmo tempo que eu estava aqui, eu falava, meu Deus, eles. Aí eu olhava, eles estão aqui, eles estão fazendo tal coisa. E a gente teve muita troca bacana, do tipo, quando nós estávamos indo para Assis, agora chegando na parte de Assis, teve um educando específico que olhou para mim e ele falou assim, nós vamos ver quem em Assis? Eu falei, quem? Você conhece um tal de Carlo? Dele, Carlo? Kutz. Puxa, eu ouvi falar dele assim, né? Mas o que seria? Falei, quem é esse? E aí a gente foi conversando, foram quase 2 horas dentro do ônibus, né? Então nós fomos conversando, mostrei vídeos para ele, expliquei, eu tava levando várias cartinhas, né? A irmã
Lucy levou os nomes, eu levei cartinhas. E eu contando para ele, né, do significado desse jovem, do significado de puxar um jovem de tênis Nike, calça jeans, de moletom, que mexia com redes sociais e não deixava de professar a sua fé e dava esperança para os outros também. E ele, nos vídeos que eu estava vendo com eles, aparece o Carno, né, falando assim que ele estava predestinado a morrer e ele fala de uma forma muito leve, muito esperançoso de que ali não era o fim, não é o fim da caminhada. Então, quando nós chegamos no espaço, até passamos por São Francisco de Assis, vimos lá, né, São Francisco de Assis, ali, o que a Camila disse, passamos por onde vários santos passaram, isso foi fenomenal. E a partir do momento que você chega perto, você se dá conta que às vezes nós somos um grão de areia, diante de tantos e milhares que passaram e fizeram a diferença no mundo, você para e pensa, puxa, eu também quero fazer a diferença nesse mínimo para o meu educando, na minha instituição, na minha escola, na minha família. Então, foi assim, um turbilhão de coisas muito boas. E estar com eles me fez ser mais jovem ainda. Me fez ser mais jovem ainda, muito divertido. Conversamos sobre tudo, então eles traziam às vezes as angústias deles, meu Deus, por que acontece isso? E foram muitas trocas bem significativas. Que bom ouvir isso. Ouvir porque o que a Carol falou, né, de rejuvenesce a alma, rejuvenesce os sonhos. Esse contato com a história, o passado, mas também trazia a juventude para essa história, né? E aí, pedindo licença a vocês, nós vamos viajar um pouquinho agora, que nós vamos lá em Bento Gonçalves. Eu vou pedir para o Enzo falar um pouquinho da experiência dele nessa viagem, já que nós sabemos que ele acompanhou todas elas também como um educando cleliano, e eu sei o quanto essa ida para o jubileu foi marcante na vida dele. Então, Enzo, querido, agora é com você, por favor. Primeiramente, o Sagrado ele me preparou da seguinte forma, de já na educação, né? No meu jeito de me portar, porque o Sagrado ele sempre ensinou a ter boas maneiras, né? Como todo mundo fala. Mas o Sagrado me preparou bastante também, tanto na educação quanto nas boas maneiras, como me ensinando bastante do que eu uso hoje em dia, como matemática, coisa e esse tipo de coisa. Mas ele me preparou para Roma, né? Para essa viagem, ensinando para mim como um aluno cliliano deveria se portar em certas ocasiões, que é como eu realmente me comportei lá, porque todo mundo tem que ter aquela esqueci. Respeito. Isso. Todo mundo tem que ter aquele respeito pelos demais, né? E o Sagrado me preparou bastante para isso, tanto nas conversas que eu já tive com a Giovana, tanto com as conversas com os próprios professores em aula, né? E então o Sagrado me preparou bastante dessa forma. E eu sou muito grato a isso, né? Tanto que eles me escolheram provavelmente por causa de um destaque, assim, ou por causa de um destaque, e por causa que foi uma sorte, assim, que Deus deu pra mim. E aquela viagem, quando eu cheguei lá, quando eu pisei lá, eu já senti, assim, um ar diferente, já era tudo diferente. Foi uma experiência, assim, nossa, inimaginável. Tu só vai entender se tu for pra lá. Se tu não for pra lá, tu não vai conseguir entender. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho aqui que a experiência é como se fosse uma paz. Tu ganha uma paz interior, porque estar lá com o Papa no país do Vaticano, na cidade de Roma, que já é uma cidade bem mais católica, né? Ele é uma sensação de paz, é uma sensação que tu tem que ir para lá com olhos abertos para entender como é que funciona, por causa que lá é tudo diferente. O jeito que eles fazem as missas, por mais que seja realmente parecido, porque tudo assim é mais universal, é diferente, eles têm jeitos diferentes de fazer certas coisas e indo para lá com esses olhos abertos, tu vai conseguir enxergar muitas coisas que vão te engrandecer para a vida. E aquela viagem me ajudou muito a perceber como o que eu tinha que melhorar e o que eu podia manter. O que eu tinha que melhorar era sempre aquela questão de ir mais na igreja, porque mesmo que tu vá na igreja, nunca é demais. É sempre bom tu continuar indo na igreja, porque é uma sensação de paz, estar com Deus. E ir para o quarto de Madriclélia Oliveira, nossa fundadora da escola, foi uma das sensações incríveis e que me fez
perceber que a gente tem que dar mais valor também às coisas que a gente tem, tanto para a escola, tanto para Deus, tanto pelos amigos, pelos familiares e pelas próprias coisas que a gente ganha e que Deus nos dá. Então, basicamente o que eu quero dizer é que o sagrado e essa viagem engrandeceram a minha pessoa, assim, num limite que eu não sabia que eu tinha. Perfeito, meu querido. Que alegria saber o quanto essa experiência se tornou a experiência na sua vida. O quanto ela é marcante, porque eu tenho certeza que para qualquer um que esteve lá e qualquer um que estivesse lá, seria de fato uma das maiores experiências da vida. É inegável isso. E voltando para nós aqui, houve o relançamento do Pacto Educativo Global. A gente sabe que, na verdade, os documentos da nossa igreja, pensando na educação, é o documento que traz a responsabilidade de cuidar dessa educação, mas é uma educação humanizadora, né, Imailda? A gente está falando de um cuidado, de uma educação muito além do livro. É uma educação que humaniza também. E é um momento importante para a educação discutir isso, né? E o relançamento, inclusive, desse pacto. Sim, foi também um momento auge do jubileu do mundo da educação. E o Papa Francisco, no documento, né, Desenhar Novos Caminhos de Esperança, ele retoma isso. E ele diz que ele abraça com gratidão este legado profético que ele recebeu do Papa Francisco. E ele diz, né, os pilares, os fundamentos, eles permanecem, né? Que nós conhecemos, colocar a pessoa no centro, né? Ouvir as crianças, os jovens, reconhecer a família como essa primeira célula educadora, renovar a economia, a política, proteger a casa comum. Mas o Papa Leão, ele nos chama a atenção e ele nos coloca mais 3 dimensões, mais 3 pilares neste caminho. E o primeiro, ele nos chama, nos convoca à interioridade. E isso ele fez menção, né, na missa, na missa não, no momento em que ele se dirigiu a todos os educadores, especialmente, aonde ele dizia: essa interioridade é o que o jovem, o adolescente precisa hoje. Ele precisa de escuta, ele precisa de espaços de silêncio para acolher a sua consciência e a presença de Deus dentro dele. E no momento com os educadores, quando ele fez menção também à interioridade, ele dizia que Santo Agostinho, ele buscou essa interioridade. Aquela frase tão linda de Santo Agostinho: eu te busquei fora e você estava dentro de mim. E ele é o filósofo, o teólogo da interioridade. Então, este foi um dos primeiros aspectos que o Papa Leão chamou muita atenção e aonde, com certeza, nós teremos muito para aprofundar, trabalhar como educadores e depois com os nossos jovens adolescentes. O segundo, ele nos chama para educarmos para a tecnologia. Ela faz parte da nossa vida, ela é importante, mas ela não deve substituir a pessoa humana. Com todos os desafios que hoje nós conhecemos, quando ele fez menção também à inteligência artificial. E o último grande pilar que ele coloca é o desarmamento e a paz desarmada. Ele nos chama para uma linguagem não violenta. Ele nos chama a construir pontes e não muros. E o Papa finaliza, né, dentro deste convite todo, a que desarmemos as palavras, que levantemos os olhos e que guardemos o coração.
e que a gente verdadeiramente, todos nós, sejamos coreógrafos da esperança. Palavras muito fortes: esperança, família, paz, interioridade. Eu acho que ficam muitas lições sobre o que foi essa experiência, vocês estando lá, mas trazendo para nós as palavras, as ações, as lembranças, as histórias do que foi vivido lá. Antes da gente encerrar, porque a gente vai precisar é uma conversa que daria muitos cafés, muito tempo de conversa, mas eu fico com uma dúvida de educadora agora, sabe? Porque eu fico pensando assim, 7 dias. E viaja e horas de avião, e anda, e anda, e anda, e passeia, 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 se diverte, mas estuda muito também. Carol, tantas horas para lá e para cá, é mais cansativo sala de aula ou andar correndo atrás dos eventos e todas as experiências do jubileu? O mais cansativo é correr atrás da irmã Hilda. Porque o povo tem fôlego, né? E as irmãs, gente, elas correm. Elas não correm, elas não andam, elas correm muito rápido, muito rápido. Mas foi, assim, incrível, né? Claro, tem uma demanda gigantesca de coisas, Claro. mas é mais cansativo sala de aula. Eu imagino. Porque lá você está desvendando um novo mundo, né? Você vai conhecer uma nova cultura, conhecer as histórias. Até no primeiro dia que nós chegamos, por conta do fuso horário, teoricamente seria 2 da manhã, mas lá já era 7h30 da manhã. Ou Então, seja, dormiram viajando que ninguém dormiu. não, a irmã, dormiram, não queria falar nada. Mas nós não A ansiedade conseguimos. não deixa dormir, Não tem gente. como, não tem como. conseguia. Então foi um dia assim, né? E por mais que a gente estivesse lá, né? Puxa, não dormi nada, ou quase nada, você tava fissurado. Porque era tanta. Adrenalina, Isso. de tá ali. Era muita coisa. E você ficava com o olho vidrado, eu não posso perder nada disso aqui. Nem eles, né? Eu não podia perder eles também. Então, assim, Sim, ficar. porque os olhos da educação do mundo estavam voltados para Roma. Nós estávamos, eu falo nós, a humanidade, os preocupados de fato com a educação, estavam voltados para Roma. Então ninguém dormiria mesmo, né? Não tinha condições de dormir. Tinha. E foi um cansaço muito bom, que quando eu, pelo menos, né? Podem contar vocês também, mas quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, e eu só conseguia agradecer. Meu Deus, obrigada por esse momento, obrigada por esse dia. E obrigada até, por conta da tecnologia, conseguir transmitir ali ao vivo e a cores para quem não pôde estar presente. Mas, de alguma forma, eu falei, né, para a minha equipe lá do Imaculada, e eu vou levar vocês comigo. Quero vocês acompanhando, né, fazendo tudo junto comigo, compartilhando as vergonhas, né, as histórias. E foi muito legal. Quem acompanha as nossas redes sociais, quem está ligado no que o Sagrado Rede de Educação apresenta, viu um pouco dessas experiências como que ao vivo. Até o pessoal da comunicação, que eu fui com a missão também de gravar, registrar. Mas o impacto era tão grande, principalmente a primeira vez que eu vi o Papa, a câmera mais tremia, eu falei, meu Deus, eu tiro foto, eu vou gravar, e aquilo tremia, eu choro, e eles assim, meu Deus, o Papa, e eu, meu Deus, o Papa, como é que faz isso? E pode ter certeza, quando a irmã Lucy falou, que parece que ele tá tão íntimo, tão próximo, que pode pegar uma foto aí, que parece que ele tá olhando pra câmera, eu tenho certeza que ele olhou. Eu lembro. Ele olhou pra câmera, sorriu, foram em 2 ainda, em 2 dias diferentes, viu? Ele olhou Então, exatamente. foi pra nós, falando, olha, vocês estão num caminho certo, um caminho que é muito bom. Olha, diante de tantas experiências, fechar o ano de 2025 do Sagrado Cast com esse tema foi mais do que especial. E nós recebemos um presente delas, que foi a mensagem deixada pelo Papa aos nossos educadores. Então eu vou pedir à irmã Lucy que faça a leitura dessa mensagem como um abraço nosso a cada um de vocês que está nos assistindo. Por favor, irmã. Queridos educadores, o Papa Leão XIV, em sua carta apostólica, desenhando novos mapas de esperança, recorda-nos que educar é muito mais que transmitir conhecimento. É um ato de amor, fé e esperança. Vocês são verdadeiros coreógrafos da esperança, capazes de transformar salas de aula
em espaços de encontro, escuta e construção de sentido. Em meio às mudanças do nosso tempo, o Papa nos convida a renovar a paixão por ensinar, unindo fé, razão e coração. Que cada gesto educativo seja uma semente de luz, cultivando a dignidade, a fraternidade e o cuidado com a criação. Continuem acreditando no poder da educação, que liberta, acolhe e humaniza. Que Maria, sede da sabedoria, inspire cada um de vocês a coragem de educar com ternura, alegria e profundidade, traçando juntos aos educandos novos mapas de esperança para o mundo. Não tem como não amar ser educador cleliano. Foi uma honra ouvir de vocês um pouquinho do universo de experiências que foi viver o Jubileu do Mundo Educativo. E eu agradeço muito estarem aqui, podendo partilhar com todos nós uma experiência que sim, tá? Vocês, de fato, nos carregaram juntos. Eu sei que nas orações, nas intenções, nas experiências e nas partilhas que ainda virão, certamente, sobre esse momento. É impossível para o Sagrado Rede de Educação fechar um Sagrado Cast se não fosse com um ano de 2005, se não fosse com esse evento, que foi o evento marcante, de fato, da educação no mundo, da educação católica no mundo. E mais do que isso, nos anima, nos encoraja a viver a educação que de fato passa pelo coração. A educação sonhada por Madre Clélia, a educação que há 125 anos chegou ao Brasil com uma sementinha de mostarda, como se diz na Bíblia, tão miúda, com irmãs tão corajosas e que hoje já colhe frutos lindos e perpetua para as próximas gerações com mais e mais frutos. Então, assim, muito obrigada. Eu, em nome de todos do Sagrado Rede de Educação, das escolas, das unidades, só podemos agradecer a vocês, ao Enzo querido lá em Bento, muito obrigada pela sua participação, e a vocês que ficam em casa, eu agradeço a companhia, estarem conosco, espero que vocês tenham sentido a emoção que nós sentimos, ouvindo as histórias aqui, e que todos eles viveram na pele, na vida, a emoção de estar no momento histórico para todos que acreditam numa educação de verdade. Muito obrigada, minhas queridas, tá? Obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.